Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudações em Cristo a você, meu irmão e minha irmã, que acompanha hoje o canal da nossa comunidade católica Gerando Vidas. Eu sou o professor Tiago Oliveira e estou junto com você para a gente ligar o nosso Wi-Fi, a nossa conexão com o Senhor nosso Deus. Ele, que a todo momento cuida de nós e está conosco, quer reforçar a nossa caminhada junto a Ele e em direção a Ele. Para Ele. Então, que nós possamos agora prestar atenção não só com os nossos ouvidos, mas com o nosso coração naquilo que o Senhor tem a nos falar. O que nós temos hoje, separado pela Igreja para nós, é o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9, versículos 14 ao 17. Mateus 9, 14 a 17. Vamos ouvir então a passagem? Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. É interessante que a gente vê como Jesus trata os discípulos de João de forma diferente daquela com que trata os fariseus. Os fariseus não, os fariseus Jesus é direto e simples e acabou e pronto. Muitas vezes às vezes uma pedrada em forma de palavra. Mas Jesus nunca deixa com isso de transmitir algum ensinamento. Mas os discípulos de João Batista, eram aqueles mais, dentro da sociedade, aqueles que talvez seriam um pouco mais próximos daquilo que seriam os discípulos de Jesus. Porque João é aquele que aponta Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus. Então, Jesus tem um pouquinho mais de carinho, um pouco mais de cuidado, porque ele sabe que dos discípulos de João, ele pode arrebanhar. Né? Ele sabe que de você e de mim, ele pode conseguir alguma coisa. A transformação da nossa vida, a mudança da nossa mentalidade, do nosso coração. Jesus sabe disso. E ele age com carinho. Né? Os discípulos de João se aproximam de Jesus e perguntam: olha, por que nós e os fariseus, ou seja, todos ali são judeus, tá? Inclusive Jesus. Jesus era um judeu. Por que nós, que somos discípulos de João, e os fariseus praticamos jejuns e os teus discípulos não? Haviam jejuns obrigatórios, segundo a lei judaica. Os discípulos de João e os fariseus ainda tinham mais alguns que eles faziam, até mesmo por questões devocionais. Mas não eram necessários à salvação. Mas o jejum é sempre uma coisa salutar. Por quê? O jejum ajuda a disciplinar o corpo e a colocar o espírito acima do corpo. Essa é a intenção do jejum. Não é simplesmente fazer um detox, como alguns falam hoje. Não, não é um detox. Mas na verdade, é um detox da alma. Porque ela nos faz perceber que o homem não é feito para comer. O homem come para viver. E assim a disciplina vai se fazendo. O autocontrole que o jejum nos obriga a fazer em relação à comida pode ser visto por diversas possibilidades, por diversos ângulos. Inclusive o do detox corporal, tá? Por isso que a igreja
nos obriga, né, obrigação de amor, a fazer 2 jejuns anuais. Um no início da quaresma, na quarta-feira de cinzas, e outro na sexta-feira da paixão, na sexta-feira santa, né, como nós chamamos. Não é para fazer banquete de peixe, mas é justamente para que a gente, jejuando, se una à paixão do Senhor, se una ao seu sofrimento, tudo que ele passou na cruz, porque com certeza não deram comida a ele desde o momento da prisão até o momento que ele morreu. Quando muito água, para que ele pudesse suportar os tormentos, a tortura. Jesus foi submetido à tortura. Nós sabemos disso na crucificação. Ora, o jejum, como falamos, ele impõe ao corpo a autodisciplina. E aí, Jesus dá para eles uma forma de falar que é a forma das parábolas. Ou seja, uma forma de falar uma verdade usando-se de algum exemplo ou de uma história. E aí Jesus conta essa historinha. Por acaso os amigos do noivo podem ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Para a gente poder entender melhor isso, não é um luto propriamente dito, mas é a saudade. Uma palavra que só existe na língua portuguesa, né? Saudade. Que é até difícil definir, mas é a sensação de estar longe de alguém e a vontade de tê-la tão perto de si, de alguém, de alguma coisa, de alguma cidade, de algum estado de vida. E isso a gente passa realmente com muita categoria. A saudade é uma palavra que nós temos na nossa língua portuguesa, mas nenhuma outra tem, nem sequer equivalente. Tá? Algumas expressões podem tentar substituir, mas o hebraico não tinha simplesmente a palavra saudade. Então esse luto que o Cristo fala aqui no Evangelho não é um simples luto, mas é o luto de estar o noivo, a saudade do noivo. A saudade da época que o noivo era solteiro e aí sim podiam ter uma liberdade maior para poder se divertir, conversar e por aí vai. Isso é o que quer dizer o luto que Jesus fala. Não o luto da tristeza, mas o luto da saudade. O luto que nós devemos sentir, por exemplo, por aqueles que morreram. Né? Aqueles que morreram não deixaram de existir, mas simplesmente passaram a habitar com Deus. O corpo pode estar sem vida, mas o espírito, que é o que nós trabalhamos, por meio inclusive do jejum, que os discípulos de João perguntaram, o espírito está vivo diante de Deus. Nosso Deus é um Deus de vivos. Ora, e Jesus fala isso. Por acaso os amigos do noivo podem ficar com saudade, né? Vamos traduzir melhor assim. Podem estar com saudade enquanto o noivo está com eles? Claro que não, né? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, ou seja, já não estará mais com eles. Então sim, eles jejuarão. Enquanto o noivo, enquanto o amigo está com a gente, é festa. Depois que ele é retirado do nosso meio, fica a saudade, fica o luto, fica a lembrança, e aí o jejum que é proposto aqui por Jesus é um jejum que nos faz perceber a presença dele conosco, ainda que não o vejamos fisicamente. O jejum de Jesus é o jejum que nos liga ao Pai de uma tal forma que preenche o nosso coração. E Jesus ainda é inteligente, porque ele vai entendendo de hábitos, ele se aproveita de hábitos costumeiros da vida para ensinar a sua lição. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Jesus entendia um pouco de costura, hein? É um homem solteiro e necessariamente a costura não é um serviço propriamente somente de mulheres. Nós homens também temos que saber pelo menos dar uns pontinhos, fazer uma bainha. É necessário. É necessário. E isso nos torna independentes. Jesus entendia um pouquinho disso. E ele falava,
Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha. O jejum que Jesus já propõe é nesse sentido. Renovação de si mesmo. Por quê? Porque se ele colocar algo novo naquilo que é velho, o que é velho se destrói. O que é novo até se conserva, mas o que é velho se destrói pelos rasgões, pelos puxões. E da mesma forma, o exemplo do vinho. Jesus entendia do vinho, porque era uma cultura totalmente diferente. O álcool do vinho ajuda a preservá-lo. O suco de uva, quando ele passa pela fermentação, ele se preserva por mais tempo. Por isso que existem vinhos, champanhes. O champanhe nada mais é do que um vinho espumante de 100, 200 anos. Há pouco tempo eu fiquei sabendo até, né, que no Titanic parece que tem umas garrafas, inclusive, de champanhe e vinho lá, intocadas e conservadas pelo tempo. Não sei se resgataram essas garrafas e foram leiloadas, não me lembro agora, ou se resolveram deixá-la no Titanic. Mas o robô sonda que esteve no Titanic, isso já há algum tempo atrás, não foi agora com essa situação tão terrível que aconteceu, que 6 pessoas tentaram descer ao Titanic e infelizmente faleceram lá. Mas foi quando o robô sonda esteve no Titanic, e aí foi quando gerou o filme do Titanic também. Eu lembro que o robô sonda achou essas garrafas de vinho. E essas garrafas de vinho estavam intactas, conservadas, como se estivessem numa grande adega. Porque a temperatura lá embaixo, no relevo marítimo, é muito fria. É como se estivessem conservadas ali. Sabe-se lá Deus o vinho. O vinho, quando passa pela maturação, pelo tempo, pelo envelhecimento, ele vai ficando melhor. E a nossa vida também. Só que nós precisamos fazer da nossa vida um eterno renovar-se. O nosso vinho, o vinho da nossa vida, fica melhor quando nós nos renovamos. Não se coloca vinho novo em odres velhos, em barris velhos. Porque senão os barris se arrebentam. O vinho se derrama e os barris se perdem. Ou seja, é todo o trabalho de uma cultura, de uma vida jogado fora. De uma colheita jogada fora. Mas Jesus termina dizendo: vinho novo se coloca em odres novos. Assim, ambos se conservam. A novidade de Deus precisa encontrar a novidade do meu coração. E encontrando então a novidade do meu coração, então ela vai encontrar a felicidade. A minha vida encontra felicidade. E essa felicidade, meus irmãos e irmãs, é algo que ninguém tira. Essa certeza ninguém tira, porque vem de Deus. Então, o Evangelho de hoje nos convida à renovação. A renovar-se a si mesmo, a buscar o Senhor mais e mais intensamente ainda. Ainda que algumas situações pareçam difíceis, ainda que algumas situações pareçam complicadas, primeiramente, Jesus hoje nos convida à disciplina da nossa vida. Segundo, ele nos convida a nos renovarmos. E terceiro, a sermos sabor de vinho novo, aonde quer que formos. Vamos rezar juntos? Senhor Deus, amigo e companheiro de todos os homens, nós sabemos o quanto é difícil permanecer na Tua palavra, o quanto é difícil agir de acordo com a Tua palavra, o quanto é difícil renovar o nosso coração. Fica conosco por meio do Teu Filho Jesus, fica conosco com o Teu Espírito Santo e nos ajuda para que na renovação de nós mesmos nós consigamos dar sabor ao mundo. Que a nossa vida seja um eterno renovar para Te buscar cada vez mais. E Te buscando cada vez mais, que o mundo inteiro saiba que somos Teus para sempre. Amém.
Se esse vídeo te fez bem, meu irmão, minha irmã, já deixa seu like aqui embaixo, já compartilha com alguém que precisa ouvir a respeito da renovação de si mesmo. Na verdade, todo ser humano precisa. Então espalha para todo mundo. Não tenha vergonha. Não devemos ter vergonha de anunciar Jesus. Né? Da mesma forma, deixa aqui embaixo também, nos comentários, o seu pedido de oração. Toda a nossa comunidade Gerando Vidas vai rezar por você, pelo motivo da sua oração, e se ele for da vontade de Deus, com certeza será atendido. O nosso Deus é um Deus Pai que cuida dos seus filhos até o fim. E mesmo depois daquilo que parece fim, continua cuidando, porque Ele está conosco para sempre. Então tenha essa certeza no seu coração, meu irmão, minha irmã. E que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Prossiga seu dia, prossiga sua tarde. Vamos em paz e vamos com o Senhor.